A gente fala agora com a nossa Priscila Yazbek ao vivo de Nova York, porque o mercado já esperava esse corte, Pri. Mas será que esse resultado vai agradar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump? Seja muito bem-vindo e boa tarde. Pois é, Vitor. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Provavelmente não vai agradar o presidente Donald Trump, que já falou que as taxas de juros aqui nos Estados Unidos deveriam estar num patamar muito mais baixo. Ele chama o presidente do Fed, Jerome Powell, de o lento Jerome Powell a cada ocasião que ele tem a oportunidade. E ele tentou, inclusive, tirar Jerome Powell do seu cargo e depois também Lisa Cook, que permanece como membro do Conselho do Federal Reserve, depois, inclusive, de uma decisão do Tribunal de Apelação do Distrito de Colômbia, que foi tomada nesta semana. Havia, inclusive, Vitor, uma dúvida se Lisa Cook estaria presente nessa decisão de juros de hoje, porque poderia haver uma decisão ali de última hora da Suprema Corte americana, que tem maioria conservadora, impedindo Lisa Cook, por exemplo, de permanecer como membro do Conselho do Fed, mas como não houve essa decisão inesperada aí da Suprema Corte, foi mantida a decisão desse Tribunal de Apelações, que deve ser uma decisão que o presidente Donald Trump vai questionar na Suprema Corte, e aí não se sabe exatamente qual vai ser o desfecho, mas a partir de fevereiro vai haver uma renovação importante dos presidentes regionais do Fed, e os membros do Conselho do Fed, que são esses 7 membros, eles dão aval para esses presidentes regionais permanecerem ou não. Então, se Donald Trump conseguir retirar Lisa Cook do seu cargo, isso significa que ele vai ter a maioria dos membros do Conselho alinhados a ele. Seriam 4 alinhados a Donald Trump contra 3. Isso significa que nessa renovação importante de fevereiro, Donald Trump teria uma influência maior, talvez, sobre essas decisões. Lembrando que o mandato de Jerome Powell se encerra em maio do ano que vem. Falando sobre a decisão de hoje, Vitor, a decisão já era esperada, de um corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros americana, que aqui funciona em uma faixa, em uma banda, que estava em 4,25% a 4,5% ao ano, e a dúvida que ficava era justamente sobre os sinais e o gráfico de pontos que sinalizando quantos cortes mais haverá até o fim do ano. E aí eu estava até tentando ler aqui, a gente, claro, vai trazendo a notícia em tempo real, e o que havia era, inclusive, uma previsão de 2 cortes para esse ano, e agora o gráfico de pontos ele já mostra uma indicação de que deve haver 3 cortes. Então, 9 funcionários agora veem 3 cortes, enquanto 6 membros do Fed veem um corte. Então, e um não vê cortes e espera 6 cortes. Então, há agora já uma discrepância maior na visão dos membros do Fed sobre o que pode acontecer daqui para frente. Então, para o próximo ano, a mediana é para mais um corte da taxa. Para esse ano, então, o que eles esperam é agora 3 cortes, contra 3 cortes anteriormente. Por que isso acontece? Porque o Fed aqui ele tem um mandato duplo, ele observa não só a inflação quanto o mercado de trabalho, os dados de emprego, e o que todos os economistas têm chamado muito atenção aqui é que os dados de emprego neste momento estão chamando mais atenção e exigindo essa postura mais dovish, ou seja, mais uma postura mais de corte de juros, de mais agressiva em termos de corte de juros, para estimular o mercado de trabalho. Por quê? Porque saíram alguns dados, e aí para citar apenas 2 dados aqui que saíram recentemente, foram criados em agosto apenas 22 mil postos de trabalho, bem abaixo dos 75 mil postos esperados, e a taxa de desemprego subiu de 4,2% para 4,3%. Então, são esses alguns dos dados de emprego que mostram que o mercado de trabalho nos Estados Unidos está perdendo força. Por outro lado, os dados de inflação também não estão próximos da meta de 2%, estão na casa dos 3%, mas o que os economistas têm apontado sobre a inflação é que aquela inflação mais pressionada, que era esperada no início do ano, quando Donald Trump anunciou o seu tarifaço, não veio, ou pelo menos não veio na magnitude que se esperava. Então, isso permite ao Fed fazer mais cortes de juros nesse momento, observando mais esses dados fracos de emprego do que esses dados de inflação
ainda que haja uma cautela grande e um temor de que, claro, a inflação possa voltar a pressionar. É por isso também que vai haver uma tensão muito grande sobre essa coletiva de Jerome Powell, o que vai ser dito sobre essa decisão de juros e também a ata que vai sair na semana que vem apontando quais vão ser os caminhos das próximas decisões e para a gente entender também se o Fed vai continuar com essa postura mais cautelosa ou se deve sinalizar de fato para mais cortes de juros, pelo que o gráfico de pontos aponta dessas decisões e dessa divergência entre alguns membros. Isso já traz essa perspectiva. E uma última informação, Vitor, sobre o Stephen Miron. Ele entrou no lugar da Adriana Kugler, que renunciou há alguns meses, e essa é a primeira decisão de política monetária em que ele participa. E aí vale falar, Vitor, que não há uma expectativa, como Donald Trump ainda não tem a maioria de membros do Conselho do Fed, dos 7 membros alinhados a ele, ainda tem ali 4 contra 3, né? Ele ainda não há uma expectativa de que as decisões tenham uma influência política maior de Donald Trump. Mas o que pode acontecer e o que é muito esperado é que Stephen Miron, por exemplo, se manifeste de uma forma mais política, talvez, em algumas declarações ou comentando as decisões de política monetária, enquanto Lisa Cook permanece no cargo e ainda mantém esse conselho do Fed mais alinhado aos democratas, com mais membros indicados por democratas do que por republicanos e pelo presidente Donald Trump. Eu volto com você, Vitor. Né, Priscila, a gente acompanhando ele sendo a única divergência acerca exatamente do volume dessa revisão de tendência por parte do Federal Reserve. Você citava, né, Pri, essa expectativa acerca do que vai dizer, qual vai ser o tom de Jerome Powell acerca exatamente dessa condução da política monetária nos Estados Unidos. Tem um trecho bastante importante aqui em bom Banco Sem 3, que diz que as avaliações do comitê vão levar em consideração uma ampla gama de informações, mas que o comitê estará preparado para ajustar a postura da política monetária conforme apropriado, caso surjam riscos que possam impedir a consecução dos objetivos desse comitê, que é evidente, trazer a inflação para a meta e manter o mercado de trabalho resiliente nos Estados Unidos. Muito obrigado pelas informações. Priscila Yazbek falando ao vivo de Nova York.